para entregar pro Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Falsas revelações, caras de pau com o nome de pastores e pregadores. São mercenários convidando lobos, dando o fichário de membro e agora dando aplicativos de celular, dando o nome das pessoas para serem apanhados os dados e serem feitas as revelações. E o povo que está dormente, o povo que não lê a Bíblia, o povo que acredita em tudo que os líderes dizem, são levados por essas revelações. E geralmente é aquilo que Jesus disse: quem tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Quem tem loja, quem tem empresa, agora os profetas dizem que a sua empresa vai crescer, que o seu salão de beleza será ampliado. E tudo isso para que essas pessoas façam então a semeadura. Semeie a semente do trigo, que representa a palavra de Deus. Não é isso. É semear dinheiro, para eles encherem os bolsos deles. E cada dia uma revelação nova. E todos os dias eles usam o nome de Deus para se enriquecerem. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, ative o sininho das notificações e seja notificado. Receba as atualizações de cada vídeo que nós estamos pondo diariamente. Dê um like para que o algoritmo veja que é um bom entretenimento. Certamente você vai se entreter com esse vídeo aqui hoje. Em João, no capítulo 10, Jesus disse que o mercenário vê vir o lobo e atacar as ovelhas, e ele não defende a ovelha porque é mercenário. E mercenário é ladrão. E ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. É isso que tem acontecido. Na verdade, os mercenários, que são os falsos pastores, que não é Jesus, que Jesus dá a vida pelas ovelhas, mas tiram a vida, os bens, os recursos das ovelhas, eles, na verdade, convidam o lobo para atacar a ovelha, através de um aplicativo que pega todos os dados, fazem os revelamentos e aí podem tosquear essa ovelha sem que ela sinta dor nenhuma. Ela vai ter todo o prazer de dar o que tem para Deus, já que Deus está revelando para ela, porque Deus tem tudo para ela. O que ela tem agora é pequeno diante do que Deus vai dar. Então é isso que eles fazem. O Miguel de Oliveira, por exemplo, que ele já é uma cria desse mundo gospel, distorcido da verdade, ele foi entrevistado e também esteve em podcast e chegou a revelar o que simplesmente espalhou-se nas redes sociais, que fizeram para ele proposta de ele dar esse golpe do aplicativo, de apanhar os dados da pessoa e revelar. Ele disse que, infelizmente, recebeu o convite, mas não aceitou. A carne achou interessante, mas o espírito gritou e disse: você não precisa disso. Mas o interessante é que muitas das vezes que ele está pregando, ele deixa a Bíblia de lado, vai lá no celular, apanha os dados que tem lá da pessoa, fecha os olhos e começa a profetizar sobre a pessoa. Então, o que ele disse foi desdito. Na verdade, ele aceitou aquele plano. E aí eu lembro aqui que eu morava em Carapicuíba, onde reside o Miguel, onde nasceu o Miguel de Oliveira. Lá em Carapicuíba, havia essa onda de revelação, de identidades, dessas coisas, coisa que nunca na minha vida passou pela minha cabeça uma coisa dessa. E aí eu lembro que o Silvio Santos, o esposo da Lina, o pai do Kleber e da Késia, que moravam em Santa Cecília, meus amigos, que cederam um prédio, um lugar que era de herança deles, para residirmos lá e também cuidarmos, num certo aspecto, do Kleber, do filho deles que estava com um problema de esquizofrenia. E o Silvio, uma vez, ele falou para mim: ô pastor Frank, como você, sendo um homem de Deus, mora aqui no lugar desse? Você devia morar num lugar melhor. Ter sua própria casa, ter um bom salário. Meu irmão, você tem de usar esse teu talento que Deus te deu. Ele disse: olha, tem um pregador que vai pregar, parece-me que era em Osasco. E Deus revela para ele até número de identidade. E eu falei para ele: mas Silvio, pelo amor de Deus,
Onde é que o Criador precisa revelar número de identidade para dar credibilidade ou para provar que ele é Deus ou que está operando? Você é um cabeça dura, você é um cabeça dura. Eu falei, não, Silvio, isso não procede, isso não faz sentido isso, Silvio. Eu acho que foi pelo ano de 2009, por aí. 2009, por aí. Você é cabeça dura. Eu falei, desse jeito eu sou mesmo, porque não faz sentido uma coisa dessa. Ele disse, eu vou te levar lá para você ver. E quando eu fui, o cara fez uma fila de gente, eu já falei no outro vídeo aqui. Abriu os braços das pessoas, quando fechava, uma mão estava mais para trás da outra e dizia, ó, não está correto. Deus vai dar um prumo agora. Aí ele ajustava, aprumava as duas mãos e o pessoal dizia, glória a Deus, e continuou fazendo aquilo. E eu, meu pai do céu, fiquei estupefato com aquilo. Como é que igrejas, que poderia se dizer que a igreja de Jesus chegou a esse nível, dessa loucura, dessa necessidade? Meu pai do céu, é simplesmente abominável. E a gente olhava para o camarada, porque as pessoas não têm o Espírito Santo na vida para perceber que o cara não tinha nada de servo do Criador. Mas o povo não enxerga nada. Aí vai dizer que essa igreja de Jesus que vai ser arrebatada, como se não tem azeite na lâmpada, o noivo vai chamar. E quem é que vai acordar, vai levantar? E se acordar, tem azeite na lâmpada? Não tem nada. Porque esses caras esvaziaram tudo, eles não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Eles não deixam a pessoa servir ao Pai. Eles querem que sirva a eles, pela ganância que eles têm. Paulo falou muito sobre isso. E eu mencionei para vocês aqui essas revelações quando Adaías, que era presbítero, morava em um bairro de Maracanaú, onde eu também já residi em Maracanaú, no Jereissati, no Alto da Mangueira, no período que eu iniciei a vida de itinerante, entregando Guaramiranga, que é uma cidadezinha turística aqui do Ceará, entregando para passar na condição de itinerante. A minha decisão ficou em uma revista da convenção da CONADEC, chamada Eclesiástica, no quinto exemplar, na quinta página da Eclesiástica, a decisão do pastor Frank Lima entregando Guaramiranga, ficando na condição de itinerante, porque eu queria ser itinerante. Né? Então o Adaías, eu acho que foi por 2010, ele me viu lá no templo sede de Fortaleza, no templo central, e aí ele me convidou a pregar na igreja que ele pastoreava, lá, congregação em Maracanaú, que fazia parte de um campo de um bairro-cidade de Maracanaú, que o pastor Olímpio, que era um amigo antigo que eu tenho, estava dirigindo lá, e o Adaías, parece-me que estava sendo genro do pastor Olímpio, me convidou a pregar lá e falou, você conhece o fulano? Eu falei, não. O fulano esteve aqui numa ceia. E aí ele estava oferecendo almoço para todo mundo aqui. Porque no dia da ceia tem almoço lá no templo sede para os pastores e para as pessoas que estão lá. Pegam uma fila e pegam o almoço lá. Mas chegou um rapaz lá oferecendo almoço para uns amigos, para levar no restaurante, para gastar um pouco. E aí ele disse, você conhece o pastor Ricardo? Eu falei, conheço. Ele falou, é pastor em Barbalha. Eu digo, eu sei. Ele era vizinho meu em Arneirós. E ele tinha ido para Aurora, que Aurora já é perto de Barbalha, na região de Juazeiro do Norte. É uma cidade grande, Barbalha. Ele disse, pois é. Pois o meu amigo fulano foi pregar em Barbalha, na igreja do pastor Ricardo, aqui do Ceará. Né? Eu conheço o Ricardo. E aí ele disse que o pastor Ricardo disse, olha, é o seguinte, eu vou passar na casa de uns irmãos, irmão que tem, entendeu? E você vai profetizar para eles. Eu vou dizer a profecia. Tem uma mulher que ela é moça velha, viu? Ela quer casar. A profecia para ela é casamento. Tem o outro que é dono da loja. A profecia é que ele vai ampliar a loja. E eu já ensinei a eles. Alguém profetiza para eles, então eles têm de servir com seus bens. Eles vão dar uma oferta para você, então você fica preparado. Beleza. Então o rapaz foi com o chamado pastor Ricardo, e aí ia passando, ia profetizando, e antes de ir embora da oração, a pessoa dizia, peraí irmão, só um momentinho. Tirava uma oferta, punha lá no bolso do profeta. E foi fazendo isso. Novamente o que Jesus falou. Aquele que é mercenário e não é pastor, vê o lobo e atacar a ovelha, ele não defende porque é mercenário, porque é ladrão. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. E aí as pessoas costumam dizer que o ladrão de João 10 é o diabo. Não, não é o diabo. São pastores e pregadores, digamos. Eu coloco assim,
Porque ali ele está falando do mercenário e do lobo. Quem é o diabo? É o mercenário ou é o lobo? Jesus disse que o mercenário é aquele que não é pastor, que não tem cuidado das ovelhas, que chama a ovelha para o aprisco, para tosquear a ovelha. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu tiro as ovelhas para fora do aprisco. Esses apriscos aí, é tudo isso que acontece. Mas aquele que vai fazer a obra de Jesus, que acredita que Jesus morreu na cruz para salvar, portanto, crendo nele tem a vida eterna, não precisa fazer mais nada. É só isso mesmo, a Escritura diz, que entrou uma única vez no santuário propiciando a eterna redenção, redimiu para sempre. Quem crê é redimido. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Beleza. E esse batismo aqui não é nas águas. Isso aqui é crer e ser introduzido na fé. É ser introduzido na fé. É igual Paulo. Paulo estava na casa de Ananias, me falha a memória, 3 dias estava cego. E quando abriu os olhos, e Ananias orou por ele e disse, o que te apareceu na entrada de Damasco foi Jesus. Ele disse, ele creu e foi batizado, foi introduzido. Como diz que o povo foi batizado na nuvem de Moisés, o que é isso? Na verdade, o povo acreditou nos mandamentos que Moisés trouxe do monte e seguiram esse caminho de fé. É isso, não foi batizado na água nem no mar vermelho, não foi batismo. É um exemplo que está dando, né? Quem crê e for batizado será salvo. E aí, crendo em Jesus para a vida eterna, e fazendo igual a igreja primitiva, partindo o pão com os que têm fome, porque Jesus disse, em Mateus 24, 31, quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, e se assentar no trono de glória, reunirá as nações diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá uns à direita, as ovelhas e os bodes à esquerda, e dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, estrangeiro e me recebeste. E os fiéis dirão, quando foi que te vi com fome ou com sede, ou nu, ou preso ou estrangeiro e te assisti? Ele responderá, toda vez que fizeste um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Mas a igreja do século XXI não está pronta para ouvir vinde bendito de meu Pai possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Mas apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Eu tive fome, tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não fez nada. E os perdidos dirão, quando foi que eu te vi assim e não fiz? Ele vai dizer, toda vez que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Você dava dinheiro para profetas, dava dinheiro para os pregadores, dava ofertas para os pregadores, para os cantores, você queria que eles almoçassem na sua casa, você corria atrás desses artistas, pagava ingresso nas entradas do show desses artistas, investia nesse reino aí grande, comprava lenço ungido, tudo você fomentava esse mercado aí. Mas os carentes, os meus servos, de fato, você nunca serviu. Você ajudou só a enricar esses vendedores de mercadoria da Babilônia, esses que estão ricos e enriquecidos, mas são pobres, miseráveis, cegos, surdos, nus e desgraçados. Você não me serviu. Você cometeu iniquidade. Aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é colocar pessoas no lugar do Criador. Então eu digo que as pessoas não estão servindo ao Criador. Eles já vão para esses lugares querendo revelamentos, querendo bênçãos, querendo que essas pessoas profetizem para eles. Eles querem dar seus dízimos e as ofertas a esses homens, para que esses homens estejam fazendo cobertura espiritual, abençoando. É os gurus, é os pais de santos da fé que estão fazendo isso. Eu acho que devemos ficar debaixo da sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não precisa da cobertura desse tipo de pessoas. Mas as pessoas querem o aprisco, o curral, querem ficar presos nesses lugares, e não a liberdade com que o Messias libertou. Mas já cantava, mentindo, Oséias de Paula. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Mas é mentira, seu Oséias de Paula. Ele deixou as 99 em cima do monte e desceu ao vale. As ovelhas não ficou no aprisco, no curral, como até uma certa vez o Miguel disse que, quando ele disse, meu pastor é Jesus, está amarrado, tem de ter um pastor na terra. Foi Jesus que disse isso? Jesus não falou isso. Então as 99, o cara deixou no monte e foi lá no vale, em busca da perdida, igual o Davi desceu no vale para enfrentar Golias. Foi lá no vale que ele foi buscar a perdida e não ficou em aprisco coisa nenhuma. Mas fazem música e pregações na cara dura, mentindo. Pois bem, então eu lembro aqui que eu estava pregando em Natal, Rio Grande do Norte, estado vizinho.
E eu lembro que um pregador veterano antigo, chamado Jesuí Barreto, de uma cidade chamada Macaíba, ouviu falar de mim e me convidou para estar pregando 3 dias ali sobre escatologia. E ele pediu que eu falasse sobre a vinda de Jesus, sobre o tribunal de Cristo e sobre o juízo final. Um tipo de coisa assim. E eu estive 3 dias pregando ali. E ele falou que ele esteve em um dos primeiros congressos que teve aqui. Ele era um senhor de idade. E isso foi no ano de 2010, se não me falha a memória. Ele disse que esteve pregando em um dos primeiros congressos que houve na Assembleia de Deus de Fortaleza. Ele disse até que na ocasião teve um fenômeno que a esposa do pastor José Deusdete de Farias, que era o pastor tesoureiro da convenção, ela ficou até paralítica no momento e que Jesus teria levantado um paralítico de uma cadeira de roda, alguma coisa do tipo. E aí ele gostou da pregação. Eu preguei sobre arrebatamento, preguei sobre tribunal de Cristo, sobre o juízo final, alguma coisa do tipo. E aí eu estava 3 dias hospedado na casa dele. E ele falou para o filho dele, Domingos, que era cantor e presbítero, para me levar em uma congregação do campo, para eu pregar lá. E o Domingos começou a me aconselhar: ô, pastor Frank, você tem chamado, meu irmão, você tem talento. Mas esse povo, eles não querem ouvir esse tipo de coisa. Pregar sobre juízo final, meu irmão, sobre tribunal de Cristo, sobre escatologia. Irmão, as pessoas têm os dias difíceis. Eles querem ouvir falar de bênção. Eles querem que você profetize bênção sobre eles. Dê o que esse povo quer. Eu falei: não, meu irmão, eu não dou o que eles querem. Eu prego aquilo que eu acredito que é a verdade. Ele: meu irmão, você não está entendendo como é que é as coisas. Eu sei que foi um constrangimento. No outro dia, eu acho que no outro dia mesmo, eu dei um jeito de ir embora, nem me despedi. Porque assim, o pastor Jesuí Barreto me convidou a pregar 3 dias, então eu já tinha pregado os 3 dias. Ele falou que eu fosse na congregação e tudo, e na ocasião parece que ele estava ausente, tinha ido para o campo, e a esposa estava em casa. Eu não lembro como foi. Eu sei que eu agradeci, acho que era o Domingos, né, o presbítero, o filho deles, eu falei que eu já tinha de partir. Eu não sei como foi, eu sei que eu saí de lá. Mas eu entendi tudo, ele tem razão, ele tinha razão, o povo gosta, mas não é o que eu tenho. Por isso que eu estou aqui no YouTube, eu acho melhor. Porque na hora que a palavra não tem mais valor, as pessoas só querem coisas diferentes, então é hora de sair fora, né? Abreviando, nesses revelamentos, nessas pataquadas que você vai ver aqui em uma série de pequenos vídeos, você vai ver um pregador dizendo que o anjo está visitando 3 pessoas, inclusive uma Aparecida. E aí ele fala para a filha da Aparecida, ela começa a chorar. Ele pergunta o que é, aí ela diz, é que ela já morreu há 7 meses. Quer dizer, como é que o anjo ia visitar alguém já na sepultura, para você ver. Mas aí ele fala muita língua e acha que o mistério é muito maior, e o povo não liga para isso. O povo acredita que é uma linguagem, sempre, né? Se a Bíblia tem linguagem figurativa, metafórica, alegórica, então tudo vale. Aí, outra coisa, tem um fofinho, né, um gordinho, pregando aí, um falso pastor, com revelamentos, né? Ele, certamente lá com o líder da igreja, ele pegou detalhes de pessoas mais influentes, que tem loja, que tem negócio. Tinha uma irmã aí que tem um negócio de floricultura. Então ele pegou. E quando ele diz, estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Cada vez que ele fala, eu estou entendendo, é só para mentir. É igual quando o Abílio dizia, segundo o historiador, aí começava a contar coisa maravilhosa que não existe, né? Pois bem, aí eu pergunto, Deus ele é glorificado com a mentira? Aí diz, vocês vão dando glória que fica melhor aqui, vão dando glória aí, né? Então Deus recebe essa glória, a glória através da mentira e do engano? Estelionatários da fé, fazendo revelações, coisas que não faz sentido. Agora eu pergunto, para concluir o meu arrazoado aqui, que eu tenho cabeça para pensar, eu penso também, eu não só vejo as coisas, eu penso a respeito. E hoje eu penso uma coisa, amanhã às vezes eu já penso até diferente, a gente vai evoluindo no pensamento, a gente vai entendendo as coisas. Hoje eu estou falando uma coisa aqui que eu acredito, amanhã descortina mais ainda aquela coisa, eu já vou mais avante, entendeu? É assim que eu acredito. Pois bem, qual é o objetivo da revelação? Eu pergunto a vocês que leem a Bíblia,
Em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira tinham a propriedade vendendo. Levou uma parte do que venderam para os apóstolos e disseram que era todo aquele dinheiro. E aí não era. E aí quando perguntaram para Ananias, para ele, foi tudo isso que você vendeu? Foi tudo. Aí ele disse, por que você tentou enganar o Espírito Santo? Você reteve uma parte do preço e tal, tal. E aí ele caiu e expirou. E aí depois chegou Safira e perguntaram, vocês venderam a herdade por esse preço? Ela disse, foi. Aí os apóstolos disseram, por que vocês se macomunaram para tentar enganar, né, o Espírito de Deus? Pois está aí o rastro dos pés dos que arrastaram o teu esposo e você vai no mesmo caminho, ela morreu também. Primeiro, desculpa, eu acho que quem pôs esse relato aí não foi bem honesto. Eu já li alguma coisa a respeito. Eu não acredito que alguém que fosse tão importante, se fosse dar tudo da venda que ele vendeu lá para Deus ou não, e que por não passar a informação correta teria que morrer. Eu não sei. Mas aí pense comigo, se isso aconteceu, não seria uma revelação revelando que Ananias e Safira não tinham falado a verdade? E se, eu acho que não precisava nem ser revelação. Quem comprou a herdade disse o preço e eles souberam que o que Ananias estava dando não era o preço todo e perguntaram se era o preço todo e ele falou e acharam que ele não estava sendo honesto. Beleza. Eu não acho que seria preciso Ananias e Safira morrer porque não deu uma oferta toda e disse que era todo o dinheiro da venda. Sim. Agora, volto aqui. Então não seria uma revelação para tirar o engano do meio? Para tirar pessoas enganosas do meio, não seria? Seria um motivo de revelação? Poderia ser, né? Tem outra história que Paulo e Silas estavam pregando, estavam ensinando. E quando eles passavam num determinado lugar, tinha uma moça que dizia, esses homens que vos falam o evangelho são santos homens de Deus. Escutem porque eles estão falando a verdade. E quando isso ocorreu 3 vezes, Paulo ficou sem paciência e disse, espírito de engano, tu vais sair da vida dessa mulher. E expulsou. E aqueles que estavam com aquela mulher ficaram muito bravos com Paulo. E ficaram instigando a cidade contra Paulo e Silas. E não ficou mais bom para eles. Porque tiraram o lucro deles. Está escrito que os caras estavam lucrando com a moça adivinha. Então, a revelação verdadeira de Paulo não foi para acabar com o lucro dos homens que estavam usando uma moça de escravo com espírito de adivinhação. Foi para acabar com o lucro, né? Então, foi para tirar, no caso de Ananias e Safira, tirar pessoas mentirosas do meio. No caso da moça que adivinhava sobre Paulo, que era um homem de Deus, mas ele não aceitou a revelação através de uma adivinhadora e ela ficou livre e parou de dar lucro para aqueles homens. Então eu pergunto, as revelações nas igrejas não seriam mais edificantes se Deus revelasse a partir da igreja, onde fosse, crianças que foram sequestradas e estão agora presas, crianças que foram levadas para tentarem tirar os órgãos, para que fosse avisado a polícia e fossem resgatadas essas crianças, não seria mais proveitoso isso? Mas eu estou revelando que o teu salão de beleza pequeno vai ficar maior. Eu estou avisando que o período da vaca magra, porque José, que estava no Egito, ele teve um sonho, que aí ele via o rio Nilo, e perto do rio Nilo passava um vento, e ele via, primeiro ele via umas 7 vacas bem gordas comendo pasto verde, depois soprava um vento, ele via umas 7 vacas magras sendo engolidas sendo devoradas, e aí, aliás, ele via 7 vacas magras devorando as 7 vacas gordas. E aí ele falou para Faraó que era 7 tempos de abundância, e 7 tempos de seca, de estiagem, né? Então aproveitasse e nos 7 anos de abundância, de fartura, recolhesse bastante nos celeiros para suportar os 7 anos de estiagem, de fome que ia ter. E aí o faraó achou um espírito excelente em José. E aí disse, tu vai ser governador do Egito. Então o que aconteceu? Teve 7 anos de fartura, José armazenou no celeiro, quando veio 7 anos de fome, ele tinha para, e as pessoas iam até o Egito em busca de negociar e comprar esses recursos, enfim. Aí eles profetizam, o tempo das 7 vacas magras acabou, vai ser o tempo das 7 vacas gordas. E vai naquela coisa que é até gasturento quando eles estão falando. Mas aí, se a revelação, ela tem valor, deveria ser isso. Deveria ser mostrar pessoas que estão presas, sofrendo,
mostrar, digamos, crianças que estão sendo abusadas pelos pais, revelar que tem pais monstros que estão fazendo as crianças sofrerem, revelar famílias que estão passando fome, pessoas que estão doentes, com a doença quase terminal, mas se forem tratadas e cuidadas vão escapar. Teria muitos motivos, mas, felizmente, o babelismo, a confusão, a pataquada é grande. Tem essas criaturas repugnantes, nojentas, com esses cacuetes, com esses trejeitos. Muitos deles não professam ser efeminados, mas tem um trejeito efeminado, falando essa língua, rebolando, e a pessoa, isso aí é Deus puro, quer dizer que Deus é assim? Poxa. Então o que acontece? Se esses picaretas tivessem revelação verdadeira, eles tinham revelações da Mega Sena, e ao invés de eles se macumunarem com os mercenários para ficarem dando golpes para tirar dinheiro das ovelhas, tirar a carne, a gordura, a lã das ovelhas, o sangue das ovelhas, então eles mesmos jogavam na Mega Sena, pegavam o dinheiro e iam viver a vida deles sem precisar ficar dando golpe nesse povo que quer servir a Deus. Então é isso, meus queridos. Quero que você veja esse pequeno compilado de vídeos. Diga o que você acha acerca disso, o que está acontecendo. Fale nos comentários. Estamos juntos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tem para entregar o Eugênio. Ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você. É o número da minha casa. Meu irmão, minha irmã, recebe a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo, você vai ver, meus amados irmãos, como que muitos pregadores ficam revelando o nome de CPF, RG, chama a pessoa pelo nome. Preste bem atenção. Tem um aplicativo que eles conseguem pegar os dados das pessoas e também tem muitos pastores, quando convida o pregador, fala, olha, tem aqui um casal de empresário, o nome é assim, 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 profetiza na vida deles. Lança uma palavra de bênção e o pastor acaba passando algumas informações daquele membro que o dízimo é bom, que a oferta é boa. Aí fica esta palhaçada toda que você vai ver. Acompanhe esse vídeo. Foi a primeira. Essa aí foi muito usada por ser nova, eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Aí o que eles fazem? Você pega, tu tá ali, levantou o documento no ato da boa-fé, tu tá dentro da igreja. Você não tá no terreiro de macumba, tu não tá no pagode, tu não tá no funk, tu tá dentro de uma igreja que você entende por um lugar de tratamento espiritual onde Deus vai falar com você. Rapaz, o que aconteceu? Aí o que eles fazem? Você pega, você senta. A informação que ele tem a teu respeito, ele já conseguiu ali. Daqui a pouco eles começam a pregar. Pregando. No meio de 15, 20 minutos, já que você esqueceu de tudo, eles agora vão usar narrativa mentirosa. Sempre envolvendo a mãe de santo, de um papel que tinha um nome. E aí te chamam. Você aí, fica de pé. Aí você vai lá na frente. Eu via que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um pé da pombagira. E eu vi um nome lá. E qual o nome que ele viu? O nome que ele viu no teu documento. E isso quando a gente está orando por você e está tirando foto com o celular na mão. Porque você não imagina que você está diante de um picareta, de um charlatão, que está usando esses truques com qual intuito? De depois, todos têm que ter uma campanha. E é meio a meio que eles fazem com o pastor da igreja. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Meus amigos, recentemente nós comentamos aqui no canal sobre o profeta que entregou uma profecia de livramento para uma mulher que já tinha morrido há 7 meses. Por isso que o glória a Deus está difícil, né? Então o mesmo livramento que vai lá. Ela morreu tem 7 meses. Olha, Timão. Olha que mistério, olha que mistério. Aí o Senhor falou comigo assim, ó. Se tem alguém que era para estar aqui em cima, era ele. É a minha cadeira, a da minha esposa, a do pastor Leonardo Salles e a do Alex. Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Tá rindo? Hã? Tacamaçô. Eu não sei se você tem mão para levantar. Eu vou te provar que
na tua vida tem unção, quer ver? Colocando negócio branco, qual é o nome daquilo? Chaleco, né? Chaleco, não é enfermagem não, é altar. Não é enfermagem não, é altar. Pega! Jesus, vai pegar. Jesus. Quem foi que você tá dando lugar aí? Quem foi? Oi? Tava fazendo enfermagem. Você tava fazendo enfermagem? Eu sou o anjo que vou visitar a sua família. De camão, tocaçô. Eu sou o anjo que vou visitar a tua família. Eu sou o anjo que vou visitar a tua família. Eu sou o anjo que vou visitar a sua família. Eu sou o anjo que vou visitar a sua família. E fala pra ela que eu visito também a Aparecida. Eu visito também a Aparecida. Você chegou aqui? Eu não vim pra brincar hoje. De camão, tocaçô. Fala que eu visito a Aparecida. O caixão vai ser quebrado, o laço de morte é desfeito, e o nome do Senhor é glorificado. Oi? Aparecida é o nome da sua mãe? Acho que tá calor, né? Por isso que o glória a Deus tá difícil, né? Então o mesmo livramento que vai lá. Ela morreu tem 7 meses. Olha, timão, tchucamão, tucaçô. Aplicativo de revelações. No podcast Trendcast, ele diz que já ofereceram para ele um aplicativo para revelar. Esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi. Tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que têm isso aqui, ó. Tá? Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema Explicar. com o pastor te falar, tal? Polêmico. Um aplicativo. É polêmico isso aqui. Polêmico. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Graças a Deus, não. Não sei se tem alguma coisa a ver o que eu tô entregando, mas sabe o que Deus falou pra mim? Eu vou te honrar no teu talento. Eu tô vendo muitos homens que entram por uma porta e tá saindo. Entra muito barbudo, mas tá saindo como se fala lá em São Paulo, na régua. Aí eu vou te honrar no teu talento. Porque alguém falou assim, mas o Jamerson não tem nada pra vida dele. O Jamerson não tem nada pra vida dele. Pra vida do Jamerson não tem nada. Seu nome é qual mesmo, moço? Jamerson. Pra vida do Jamerson não tem nada. Seu nome é qual mesmo, moço? Jamerson. Eu vou te honrar. Eu vou te dar teu salão. Porque você falou, será que vai ser essa mesma a minha profissão? Meu Deus. Eu tô entendendo. Ô meu irmão, você que tá aí na bateria, fique em pé, por favor. Eu tô entendendo. Levante as duas mãos aos céus e olhe para mim, por gentileza. Eu tô entendendo, Jesus. Eu tô entendendo. Me diga uma coisa. Você tem moto? Tô pagando. Tá pagando? Tô. Mas já usa, não? Não. Ainda não. Porque eu tô vendo Deus te abençoando. Você é muito alegre em cima de uma moto. E Deus está dizendo para mim que o sonho hoje torna-se realidade. Amém. Eu creio, Pai. Levante as duas mãos assim aos céus, assim, bem alto. Bem alto. Feche as mãos aí. Deus disse para mim que serão apenas questão de 4 dias para você ter uma notícia feliz e glorificar ao nome do Deus eterno. Amém, só quem pode abrir a boca e diga glória.
Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu vou perguntar só uma vez isso aqui. Depois eu não pergunto mais. Eu estou entendendo. Segundo o teu querer, Jesus. Me diga uma coisa. Existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio? Sim ou não? Quem é? Você? Tem 2, 3, isso só acontece na minha vida. Eu estou entendendo, Jesus. Aleluia. Eu estou entendendo, Jesus. Segundo o teu querer. Me diga uma coisa para mim, vocês, por favor. Porque Deus está me dando ordem para entregar uma mensagem para o Eugênio. Mas eu vou falar uma doidura para vocês. O Eugênio, que Deus tem uma mensagem para me entregar para ele, ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Muito obrigado. Eu estou entendendo, Jesus. Filma de mais perto isso aqui, por favor. Quanto mais glória tiver aí, melhor é aqui. Eu estou entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. É? Então os outros podem sentar. A 3 quarteirões aqui da igreja. É. Me diga uma coisa. Eu vou falar uma doidura para você. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar para o Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não? Não tem, eu estou entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi uma mulher com um negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém? Você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu. Deus disse para mim, dá a mão pro teu filho então. Dá a mão pro teu filho. Jurimicalachudiandarabaia. Doremicandarabá. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O tempo da vaca magra acabou hoje. Eu posso ser profeta da vida de vocês? Posso? É real. Sim, Deus. Eu estou vendo um carro. Só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro com vocês? É dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat. Isso mesmo. É isso mesmo? Seat. É? Não, nada a ver, irmão. Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Tá descendo os negócios aqui. Quanto mais glória a Deus vocês é, melhor é aqui. Abre a boca e diga glória. Isso aqui não é espírito Chico Xavier não, viu, irmão? Isso aqui é a unção do céu. Amém. É joelho no chão. Amém.
Ande. Eu estou entendendo, Jesus. Sim. 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 Essa placa tem alguma coisa a ver com vocês? GNH 50. É o carro dela. É a minha. Sua placa. Guarda de lembrança que Deus falou com você. Deus falou para mim que o ramo de flor vai ampliar. Deus disse para mim que um telefonema vai mudar a tua história. Deus disse que o recurso chega e o recurso é muito. Vai estourar um negócio aí, você vai ser beneficiada. Eu estou entendendo. E se quiser me chamar de noite, chama, mas me dá esse papel para me marcar um negócio que está descendo os negócios ali na tua frente. Estou entendendo. Eu estou entendendo. Quanto mais glória vocês der, melhor é aqui. Aleluia! Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo. Jamie Canúvia. Eu estou entendendo. Ó, eu vi um telefone tocar. E o número que eu vi é 3421-2574. Tem o que? É o quê? Confere, é o telefone fixo da nossa empresa. Meu Deus. Assim, ó, tá engraçado que é uma ligação muito grande de vocês aqui, porque eu vejo escrito no diamante Camila, eu vejo escrito eu vejo escrito Camille, e Camille de novo. Esse profeta patético fica revelando nome, RG, CPF, o espírito de adivinhação. Isso é espírito de adivinhação. Isso não tem espírito de Deus, não. É espírito de adivinhação. Aí revela nome, RG, seu CPF é 36. Sim, pai. Parece que o pai. O pai fala assim: esqueci, meu filho. Deixa eu lembrar aqui qual que é. Sim, pai, esqueceu. Fala 074-3328. É isso mesmo? É. Quem é Carlos Eduardo Correia? Aí, ó. Tá, e qual que é o propósito? Qual? É um show, cara. O Leonardo Salles, o apóstolo. Ainda bem que o homem que consagrou ele morreu. O apóstolo. Quem consagrou ele? É um Tom Tag, que depois de consagrar morreu. Se não tivesse consagrado, talvez estava vivo. Aí consagrou o cara. Consagrou o apóstolo Leonardo Salles. Que esse dia tá falando, eu sou uma estrela, sim, eu sou uma estrela, Deus me chamou. Não, é esse cara que o povo vai ver, cara. Tem nada, irmão. Mas tu não acredita que Deus revela? Eu acredito, Fábio. Tu acredita nos dons espirituais, pelo menos? Como diz o teólogo, eu sou continuista. Continuista. Acredito nos dons, irmão. Sou pentecostal, você tá doido? É que tu fala de uma forma... Eu não acredito na adivinhação. Com chacota. Mas ele vai ter que fazer chacota. Porque o cara vai revelar o seu CPF 218-355. Mas tu não acredita que Deus revela CPF, pra RG? Quê? Pra quê? Placa de carro. Pra quê? Edifica o quê? Enfim, pra... Qual a razão? Elevar a crença da pessoa que tá recebendo. Não, né? pra elevar a crença, Deus não precisa revelar RG e CPF, não. Tem outra coisa pra Deus revelar, muito mais importante. O cara que revela essas coisas, ele tem uma glória pra si, é um antropocentrismo. Aí o cara revela o nome, RG. Aí os caras põem nome, não sei o que do raio-x de Deus. O não sei o que do manto. Não sei o que da granada, eu já vi também. Granada de Jeová. Sapato de fogo. Canela de saci. E não sei... irmão. Vai parar onde, doido? Que igreja é essa, cara? Que povo é esse? Que canta das 7h30 às 9 às 5 para as 9, depois manda o cara pregar. Que igreja é essa, cara? Mas em que mistério você acredita assim mesmo? Eu acredito nos dons, meu amigo. Nos dons, crente que olha no monte, as ideias do coque. Eu fui criado no meio dessas ideias, irmão.
Criado com mulher do coque. Irmã Wanda, missionária Wanda, pastor Nazaré. As mulheres do coque, dobrava o joelho assim, você tinha raiva delas, que elas não levantavam nunca da oração. Você sentava, deitava, dormia, acordava, que as mulheres orando 3, 4 horas de joelho. Pelo amor de Deus, irmão, não para, né? Tem que orar. Né? E cadê esses homens e mulheres de oração? A irmã Wanda continua orando, a irmã Nazaré já morreu e tem uns que continuam orando por aí. Mas essa gente tem valor na igreja? Não tem mídia também, né? Não, esse povo não tem valor nenhum, irmão. Não tem valor nenhum. Se o cara revela, a igreja lota, enche. Porque a igreja tá acostumada a espetáculo hoje, né? Shows, né? Quem vai vir hoje? É o Carlos Eduardo. Porque, nossa, ele prega a palavra. Amanhã é o Eduardo Raio X. Nossa, amanhã você... E os pastores sentido. Ó, irmãos, amanhã é o Eduardo Raio X, hein? Você sabe como que é, né? Culto escondido. Amanhã revelou culto escondido e o que vai vir, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Parece um macumbeiro. E revela presente, passado e futuro. É a mãe de nada. Aí o cara vai lá, revela nome, RG, CPF. Edifica o que a igreja isso aí? Infelizmente. Quantas almas ganha com isso? Não ganha, cara. A igreja é santificada por isso, de alguma forma? Cara, você viu os discípulos revelando alguma coisa? Os apóstolos? Raramente. Raramente uma revelação. Agora... Cristo. A mensagem de Pedro é o quê? Cristo que vocês crucificaram, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Olha a mensagem de Estevão. O cara começou lá de Moisés, antes de Moisés. Vem trazendo. Hoje, trazer Estevão para pregar no nosso congresso. Cara, só prega a Bíblia. Não adianta, cara. Como identificar o falso profeta, aquelas pessoas que verdadeiramente podem servir de exemplo para nós, numa sociedade onde existem tantos feridos realmente com a igreja, né? E com os maiores exemplos? Não é tão fácil identificar de maneira absoluta um verdadeiro cristão. Né? A Bíblia diz que existe joio e trigo. Né? Uhum. Só na hora final Deus vai mostrar quem é e quem não é. Sim. E até mesmo o falso profeta, o enganador, ele é chamado de lobo que vem em pele de ovelha. A gente vai ver, por exemplo, o Paulo em Mileto, né? Atos capítulo 20, avisando, e ele chora com a igreja de Éfeso, dizendo, olha, vão surgir lobos que vão atacar o rebanho. O que é um falso profeta? É alguém que fala em nome de Deus, é alguém que fala de uma maneira envolvente e cativante, e uma pessoa que parece ser aquilo que não é. Quando é que a gente sabe que um profeta é falso? Primeiro, quando nós vemos que o que ele fala está traindo, está indo contra o ensinamento da palavra. Meu irmão, minha irmã, eu peço para você, compartilhe esse vídeo agora, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe ele, não vamos deixar esse vídeo parado. Infelizmente, meus amados irmãos, é assim que está muitas igrejas. É lamentável o que está acontecendo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para você aqui quanto que já está cobrando esse profeta mirim para pregar a palavra. Tem muita gente por detrás deste menino. Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que Deus venha, nesta última hora, levantar homens e mulheres que venham pregar a palavra de Deus, porque a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe. É muito importante você compartilhar esse vídeo. E está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal e clica no sino para ativar as notificações. Deus te abençoe.